Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do meu canal, basicamente sobre seguro-saúde. Então hoje eu queria falar com vocês sobre a nossa experiência, que é uma coisa muito pouco falada e pode impactar diretamente e imensamente as pessoas que vêm para os Estados Unidos morar aqui e muitas vezes não entende, não conhece, não sabe o quão grande pode ser uma conta de hospital, conta de médico aqui nos Estados Unidos. Não só para os brasileiros, para os imigrantes, mas conta de hospital é uma coisa que impacta profundamente a vida do americano também. Muitos americanos, muitas fortunas já foram perdidas por conta de hospital. Então acho interessante você ficar até o final nesse vídeo. Você que está pensando em vir, morar, mudar, ou já mudou, já mora aqui nos Estados Unidos, eu vou dar umas duas dicas, além de explicar obviamente todo o processo e dizer o quanto que foi, né, um braço quebrado. Eu vou também dar duas dicas de como você pode minimizar o custo e também duas formas de fazer planos de pagamento. Então fica atento aí, aproveita, assista esse vídeo até o final. E se você gostar, obviamente, dá um joinha e compartilhe com as pessoas que você conhece que já moram aqui ou que estão pensando em se mudar para a América. No começo de março desse ano, 2021, o meu filho mais velho, ele estava brincando no parquinho, aqui do lado de casa, e ele estava brincando num escorregador, e ele acabou caindo e quebrou o braço. Foi uma fratura bem feia, assim, bem chocante. Mas ele está bem, hoje ele está super bem, graças a Deus. Uma coisa bem comum aqui nos condomínios, você tem muito parque, né? Muito parquinho, tem brinquedos com escorregador. E meu filho estava brincando num desses brinquedos e ele caiu e foi se apoiar e acabou quebrando o braço. Imediatamente a gente levou ele para um hospital, uma emergência. E lá ele foi atendido. Ele, como foi uma fratura exposta, que é uma fratura que acaba passando a pele, né, fazendo um furo na pele, ele teve de ficar no hospital uma noite, tomando antibiótico na veia, que é o de praxe, é procedimento mesmo. Depois desse processo, ele acabou colocando uma tala no braço. Ele ficou durante 5 semanas, 4 ou 5 semanas com essa tala. Ele depois disso pôs o gesso. Ele ficou mais umas 5 semanas de novo só com o gesso, imobilizado o braço, né? E depois desse processo ele ainda colocou uma órtese, que é como se fosse um gesso, vamos dizer assim. Mas ele pode molhar e ele tira e põe. Então, quando tomava banho, ele já tirava essa órtese, mas toda vez que saía do banho, ele tinha que colocar de volta. Na hora que foi para a escola, na hora que ia brincar, fazia até esporte, ele chegou até a fazer aula de tênis, uma aula de tênis, se eu não me engano, com essa órtese. Então, a órtese te permite fazer muitas atividades e ele ficou mais 4 semanas com essa órtese. Bom, primeira dica que eu queria dar, para você que já está ainda aqui no vídeo, né? Evite chamar ambulância. Muito comum as pessoas, obviamente, né, se acontece alguma coisa, entram em pânico e já discam 911 e já pede uma ambulância. Em alguns casos, é extremamente necessário.
Em alguns casos você não tem outra opção, você tem que chamar uma ambulância. Se o acidente é muito grave, ou se você não pode tocar na pessoa, tá imobilizado, né, uma coisa que você não consegue resolver, você não, de repente uma parada cardíaca, alguma coisa mais grave, você tem que chamar a ambulância e não tem outra forma de fazer. Mas, por exemplo, o seu filho caiu, quebrou o braço, andando de bicicleta, quebrou a perna, aconteceu algum tipo de acidente que não é tão grave, ou que você consegue colocar a criança ou, né, a pessoa no carro e levar até o pronto-socorro, você já economiza muito dinheiro aí, né? Porque aqui nos Estados Unidos, pra você ter uma ideia, custa em torno de $5.000 só a ambulância. Então, só de se você chamar a ambulância aí te pegar e levar, né, pegar a pessoa, o acidentado e levar até o hospital, aí já são $5.000 aproximadamente. Então, a primeira dica é, se você puder evitar, manter a calma e realmente só chamar a ambulância em último caso, em casos realmente necessários, você já vai evitar você se enfiar num buraco aí financeiro grande. Nós recebemos, obviamente que paulatinamente, né? As contas elas chegam um pouco por vez, né? E você vai cada vez ficando mais assustado, que a hora que você acha que já terminou, já parou, vem uma outra conta. Porque tudo aqui, ele não é uma coisa só, né? Então você recebe uma conta do hospital, você recebe uma conta da equipe médica, você recebe uma conta do raio-x, você recebe uma conta dos medicamentos. Então, assim, é uma conta, são contas, várias contas que vão chegando uma atrás da outra. E isso deixa a gente bem ansioso e assustado. Primeira conta que a gente recebeu foi a conta do hospital. A conta do hospital, eu não lembro exatamente o quanto foi, mas ela foi em torno de $10.000. A outra conta que nós recebemos foi a conta da equipe médica. A primeira conta da primeira equipe médica que atendeu ele na urgência, na emergência, foi em torno de $7.700. Eu vou colocar os valores aqui do lado para vocês acompanhando. Depois nós recebemos uma outra conta, que é a conta da segunda equipe médica que atendeu ele para fazer a parte de raio-x, depois que ele já saiu do hospital. A conta do gesso, a conta daquela órtese. Esse valor foi em torno de $2.200. Tudo somado, a gente tem aí um total de 19 mil, aproximadamente, né, $19.000, $20.000. Essa conta é a conta que foi apresentada pelos providers, né, pela equipe médica, pelo hospital, para o nosso convênio. Convênio aqui nos Estados Unidos, ele não é como no Brasil. Você tem a coparticipação, você tem um limite que, se passa de um certo limite, você acaba ficando responsável também por uma parte. E, obviamente, você tem um limite que você paga por ano. Então, chegando num certo valor, que você já é, obviamente, pré-acordado, né, ou pré-definido a hora que você fecha com o seguro-saúde, você não paga mais nada. Você chega num limite, num teto, e naquele ano, tudo o que acontecer, ou se aquele evento, né, passar do teto, você só vai pagar o teto. Evidentemente, esse valor de aproximadamente $20.000 não foi a conta apresentada a mim, não foi o que eu tive de pagar. Essa foi a conta apresentada para o meu convênio. Depois que essa conta passou pelo convênio e foi analisada, você tem alguns tipos de descontos, obviamente, que
você não vai pagar dessa conta, que fica a critério do convênio e o convênio que vai pagar. Depois de fazer todas as deduções de acordo com o que o convênio estipulou que seria a parte dele pagar, os valores finais são esses aqui que eu vou colocar aqui na tela. Como você pode ver, o valor total do hospital foi pago pelo convênio. O valor da primeira equipe médica que atendeu meu filho no hospital, nós tivemos um desconto e o valor final ficou em $4.700. O valor da segunda equipe médica que atendeu após a saída dele do hospital para fazer a parte do gesso e da órtese, ficou em $300. Esse é o valor que eu vou ter de pagar. Na verdade, essa conta já chegou para mim. E aqui vai uma outra dica que eu queria dar para vocês, que se vocês se virem nessa situação, vocês têm basicamente duas formas de tentar negociar e pagar essa conta. Geralmente, os hospitais aqui nos Estados Unidos, eles obviamente muito acostumados com essa situação e com o custo desse serviço médico, eles oferecem uns descontos de muitas vezes até 100% da conta. Então, se você receber a conta do hospital, tudo que você tem de fazer é ligar no hospital ou mandar um e-mail provando que você precisa de assistência financeira, ou seja, basicamente provando que você não ganha muito dinheiro, ou você mandando o seu imposto de renda para o hospital. Eles vão analisar e eles podem, eventualmente, te dar até 100% de desconto, ou seja, você não paga nada pela conta do hospital. Se porventura você sobrar com uma conta da equipe médica, como eu disse, as contas elas são separadas, né? As equipes médicas, como se tratam de pessoas, né? Não é um hospital, não é uma instituição, na verdade é um profissional. Você pode ainda assim fazer um plano de pagamento. É muito difícil um profissional tirar totalmente a sua conta, te dar um desconto de 100%. Mas você pode ligar ou mandar um e-mail para esse profissional, geralmente ligar, e eles fazem parcelamento. Esse parcelamento pode ser em até 3 anos sem juros. Se você se vir nessa situação, não entre em pânico, porque existem formas de você pagar essa conta parceladamente, sem ter um grande impacto nas suas finanças. Então é isso, pessoal. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, desse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha, deixa um comentário se você tiver dúvida. E tente compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acredita que vão se beneficiar dele. Grande abraço para vocês, até a próxima e se cuidem.